A ideia desse quadro 5 mais, 5 menos é muito simples. Vão aparecer aqui cerca de 30 e poucos times, que são os principais clubes da Europa e mais alguns selecionados que vêm estando muito bem nos últimos tempos. E aí eu vou tentando classificar dentre esses quem são os 5 melhores e os 5 piores da temporada, considerando não só o último jogo ou a última semana, mas a temporada 24 e 25 inteira até aqui, beleza? Então vocês estão vendo todas as opções e eu vou começar falando do Atlético de Madrid, que é surpreendente que esteja aqui porque o início de temporada deles foi um pouco acidentado, né? Mas depois as coisas foram engrenando e eles terminaram aí o ano de 2024 simplesmente voando. O Atlético bateu 13 vitórias consecutivas, somando todas as competições, e chegou até a virar líder de La Liga. No momento da gravação desse vídeo, eles estão com um jogo a menos, que se eles ganharem, eles ficam em primeiro lugar. E inclusive, recentemente venceram um jogo dificílimo contra o Barcelona de virada com um gol praticamente no último lance, que foi épico. Muito dessa subida de desempenho do Atlético também se deve ao fato de que o Julián Álvares no começo demorou um pouquinho, mas foi engrenando mais, né, conforme o passar do tempo ali, e vem ajudando muito a equipe, assim como o Griezmann, que de novembro pra frente chegou numa fase fantástica, tá jogando muito, tá metendo gol, né, então isso aí obviamente contribui também, não só pro desempenho do Atlético em La Liga, como também na Champions, onde eles ganharam contra o Paris lá em Paris, meteram uma chapuletada de 6-0 no Sparta Praga, e bem verdade que foram goleados pelo Benfica uma época, mas depois encaixaram 3 vitórias ali na Liga dos Campeões, e apesar de estarem em 11º, a Champions naquela parte da tabela tá bem achatada, né, então eles estão a 1 ponto do terceiro colocado. Neste exato momento, o Atlético de Madrid é um dos clubes em melhor fase na Europa, beleza? E agora eu vou escolher o meu primeiro time aqui dos 5 menos, e vai ser uma opção já meio polêmica, porque eu vou colocar o Paris Saint-Germain ali. Aí vocês podem falar, pô, mas como assim? O Paris é líder da Ligue 1, não perdeu nenhum jogo no campeonato francês, acabou de ganhar a Supercopa. Como é que eles podem estar nessa lista de 5 piores? Bom, eles estão aqui porque, na minha opinião, o PSG é um time que não empolgou na temporada. Muitas vezes um futebolzinho um pouquinho modorrento, e a gente sabe muito bem que pro Paris ganhar os títulos na França não é mais lá aquilo tudo. É só tu ver a empolgação dos jogadores do Paris comemorando qualquer título recente por lá. E aí quando chega na Champions, que é a grande ambição do clube, né, o Paris tá muito mal. Eles ganharam apenas 2 jogos, um contra o RB Salzburg, que faz uma Champions horrenda, né, a vitória era obrigatória, e um contra o Girona, que eles dependeram de um frango do goleiro no último lance. Fora isso, um desempenho bastante fraco, perdendo todos os duelos diretos ali contra o Atlético de Madrid, contra o Arsenal, contra o Bayern de Munique. Mesmo ele estando a caminho de mais um título francês, eu acredito que a régua do Paris é muito grande e a gente tem que pender muito para a Liga dos Campeões, né? A expectativa deles maior é ali. E nesse momento na Liga dos Campeões, eles estão na 25ª posição, na zona de eliminação, beleza? Até sem classificar para os playoffs, o que é uma insanidade. Vamos continuar aqui, eu vou puxar mais um time pro 5 mais, que é a Atalanta. Outra surpresa aqui, né, a campeã da Europa League, que é outra que começou a temporada um pouquinho sem empolgar tanto, mas que foi atingindo um nível sensacional e tem estado, creio eu, muito acima da expectativa, né? Que é um fator que eu também levo em consideração aqui, o quanto que tu espera do clube e o quanto que ele entregou a mais ou a menos do que aquilo que a gente imaginava, né? Pô, a Atalanta está brigando pelo título do campeonato italiano. Em duelos grandes na Série A, meteu 3-0 no Napoli, que é confronto direto, né? O Napoli também tá brigando pelo título. Ganhou em sequência de Roma e depois de Milan. E tá com uma impressão que, assim, pode não ser campeão italiano no final da temporada, porque é muito difícil e a competição tá forte também. Mas pode acabar sendo a melhor temporada dessa Atalanta forte que a gente se acostumou a ver recentemente, né? Muito por causa de que Lookman ia pro PSG, não foi, ficou e tá fazendo mais uma boa temporada. O Decateler chegou a pegar banco em algumas partidas, mas tá fazendo algumas atuações enormes, inclusive naquela vez que ele foi na Champions e meteu 5 participações diretas em gols só no jogo contra o Young Boys. E claro, o Matteo Retegui, o centroavante, que tá com 12 gols no campeonato italiano brigando pela artilharia. E na Champions também, eles não estão lá pra cima, mas comparado com a expectativa, creio que é uma ótima campanha da Atalanta, inclusive no jogo contra o Real Madrid, em que eles perderam, mas fazendo uma partidaça, tá, cara? Uma partida de gente grande da Atalanta, que a gente tá se acostumando a ver cada vez mais forte agora, né? Pô, o que eu gostaria de ver a Atalantinha campeã italiana é brincadeira, amigo.
Vamos puxar mais um pro 5- e eu vou com uma unanimidade aqui, né? Vamos entrar na Premier League pra falar do Manchester United, um colosso, né? Eu comecei a acompanhar o futebol europeu, pra mim o United era assim, sinônimo da maior grandeza que se poderia ter, mas a crise na temporada 24-25 vem com força, tá? No momento da gravação desse vídeo, eles estão em 13º na tabela, com o técnico falando que a briga do United é contra o rebaixamento. Olha que loucura, que insanidade, né? Pensar o Manchester United passando por uma situação dessas. Foi a primeira vez na história da Premier League que eles passaram o Natal na parte de baixo da tabela. O começo dos caras foi ruim na temporada, né? Aí teve a demissão do Ten Hag, chegou o Ruben Amorim com muita expectativa e também passou por um momento muito complicado logo na sua chegada. Tomou 3 em casa do Bournemouth, depois caiu na Copa da Liga pro Tottenham, perdeu pro Nottingham Forest em casa e chegou a perder 3 seguidas no Old Trafford, na casa deles, o que não acontecia há quase 50 anos. É uma crise sem precedentes lá, embora na Europa League estejam entre o top 8. Mas assim, também sem empolgar, tá? 3 vitórias, 3 empates. Aquela coisa, né? Mas pra mim eles têm motivo pra ter esperança porque o Ruben Amorim parece um bom treinador. Mas tô com a impressão de que eles vão ter que buscar um camisa 9, né? Porque no momento ali, com as opções que eles têm, tá um pouco complicado. Vamos aproveitar que eu falei do United pra já falar do City, né? Porque talvez em termos de expectativa contra a realidade é um dos times que tá entregando menos na temporada. 2024-25 pros caras tava tudo certo, até que veio uma derrota contra o Tottenham na Copa da Liga, que parecia bobeirinha, os caras estavam rindo no banco de reservas, mas a partir dali, cara, foram 13 jogos com 9 derrotas, apenas uma vitória. Foi a pior fase da carreira do Pep Guardiola, que chegou a perder as estribeiras aí, né, cara, dando declarações esquisitas, aparecendo em coletiva de imprensa todo arranhado. O cara perdeu o sono, não tava dormindo. A defesa do Manchester City não tava conseguindo mais parar ninguém, a ponto dos caras abrirem 3-0 contra o Feyenoord na Champions e tomarem o 3-3 no final. Problema no gol, né, com o Ederson indo pro banco, o Ortega jogando. E na própria Champions foram goleados pro Sporting, perderam pra Juventus e estão perigando ser eliminados, né? É um negócio assim completamente absurdo e impensável. Eu tenho certeza que o City até o final da temporada vai se recuperar bem, tá? Pelos jogadores que eles têm, pela estrutura, pela capacidade de trazer reforços agora em janeiro, pelo Pep Guardiola ser um gênio. Mas no momento, com certeza é um dos 5-. E eu vou seguir na Premier League porque tem outra aqui que, assim, é óbvio, né? Que é o Liverpool, que entra no 5+. Inclusive o 5+, e o 5- eu não tô classificando, né? Dentro ali, quem que é o top 1, 2, 3, 4, 5. Mas se fosse pra classificar, o Liverpool é o melhor time da temporada europeia, disparado. Na Premier League é líder lá na frente e tem um jogo a menos. Se ganhar pode abrir 9 pontos do vice-líder. Eles ganharam do United lá no começo da competição, destroçaram o Tottenham, ganharam do City. E isso pra não falar que na Champions a coisa é igual. Os caras estão com 6 jogos e 6 vitórias. Ganharam do Milan, venceram o Real Madrid com certa facilidade e também estão na liderança muito por conta do trabalho brilhante do Arne Slot, que não só não deixou a peteca do Klopp cair, como parece que até melhorou a equipe em várias situações, onde o Liverpool consegue fazer os gols, mas tem um controle um pouco maior da partida. O meio campo com o McAllister, que vem jogando muita bola, o Gravenberch se fixou por ali também. No ataque o Gakpo subiu de produção e óbvio, Mohamed Salah. A temporada do egípcio é um negócio extraordinário, são 21 gols e 17 passes pra gol na temporada, e a gente agora passou da metade, né? Então o cara realmente, pra mim, é o melhor jogador da Europa no momento, e o Liverpool o melhor time, não tem como. Por falar em melhor time, já vou puxar outro aqui, que é a Inter de Milão. Pode não ser até o momento a melhor temporada dessa Inter do Inzaghi, mas ainda assim, essa Inter de Milão só perdeu 3 jogos na temporada inteira, e sim tem essa virada histórica que tomaram do Milan na Supercopa agora, né? Mas mesmo assim eles estão bem como um todo, sendo que na Champions League, o que o Inzaghi faz é um absurdo, né? Ele é o único técnico que eu conheço que faz o contrário da norma e poupa o time na Champions. Ele fez isso várias vezes e mesmo assim tá lá firme e forte para classificar no top 8. E com um detalhe, só tomaram 1 gol em 6 jogos na Champions League, uma defesa absurda, com direito à vitória contra o Arsenal e tudo, beleza? Enquanto no campeonato italiano, a situação é mais ou menos o seguinte: no momento que eu tô gravando esse vídeo, eles têm 2 jogos a menos, que se eles vencem os 2, eles assumem a liderança. Então é evidente que a Inter ali tá na briga pelo título contra o Napoli e contra a Atalanta, e é o time mais forte, mais preparado, com o melhor
elenco desses três aí. Talvez seja a equipe que vai beliscar o título no final da temporada. E por falar em Atalanta, eles debulharam a Atalanta no começo da temporada. Depois destroçaram a Lazio também. E isso mesmo com o principal jogador deles, que é o Lautaro, fazendo uma temporada bem abaixo da expectativa, né? Quem tem surgido mais à frente tem sido o Thuram, que na Série A italiana também tem 12 gols, tá brigando pela artilharia. E óbvio, aquele meio campo ali do Inzaghi que não deixa de jogar bem, que é o Çalhanoğlu, o Barella, o Mkhitaryan. Todos fazendo seu papel direitinho, então a Inter pode talvez não estar chamando a atenção com o futebol mais mágico nem nada, mas os caras estão bem e são fortíssimos, tá? Pra mim justifica estar aqui no 5+. E pro 5- já vou puxar um time que empatou contra a Inter em 4-4 num jogo insano, que foi a Juventus, cara. A Juventus com um novo trabalho aí do Thiago Motta, que é um cara que tem uma ideia de jogo muito diferente do Allegri, que veio antes dele. O Allegri tinha um estilo de jogo mais modorrento, mais reativo, mais defensivo. E além dessa mudança de filosofia, a Juventus com o Thiago Motta também mudou mais de metade do time titular, né? O Thiago tendo que fazer várias mudanças aí, algumas por opção mesmo, outras porque a Juventus não tá tão forte financeiramente. Só que o time não empolga. Na Série A italiana, por incrível que pareça, é o único time que não perdeu. Então também parece loucura eles estarem aqui. Mas eles empatam praticamente todo o jogo, né? São 11 empates no campeonato e 7 vitórias. Fica muito aquém do que o torcedor esperava. Creio eu que pra Juventus nessa temporada vai ser classificar pra Champions, né? Em quarto ou em terceiro ali. E por falar em Champions, lá na Liga dos Campeões, a Juventus tá no meio ali, naquele meio embolado, né? Não faz uma campanha horrível, nem uma campanha ótima. Eles estão com uma temporada muito medíocre até aqui. Tem muito torcedor da Juventus que pede a demissão do Thiago Motta. Tem gente perdendo a paciência com caras como o Vlahovic. E eu espero que ele tenha o tempo dele pra trabalhar até o final da temporada. Mas no momento a Juventus não tá dando muita empolgação não, cara. E ó, faltou um quadradinho pra cada um aqui. Pro 5+, eu tava muito na dúvida, cara, porque há pouco tempo atrás entraria com muita tranquilidade aqui Barcelona ou Sporting, mas ambos esses clubes estavam voando e deram uma queda, né, depois que alguma coisa aconteceu. Também poderiam entrar outras equipes aqui, beleza? Mas eu vou escolher o Barcelona, cara. E eu sei que muitos já vão achar isso um absurdo, considerando que em La Liga eles tinham lá, sei lá, 9 pontos de distância na liderança e deixaram a liderança escorrer. E agora estão correndo atrás, lá em terceiro lugar. Mas na minha modesta opinião, o que o Barça fez na temporada até o final de outubro foi tão alto nível, foi tão lá em cima, que eu acho que se justifica eles estarem aqui ainda fazendo uma média da temporada assim, sabe? Foi um time avassalador que tava metendo goleadas aí, com o Rafinha principalmente brilhando um absurdo, né? Sendo até em determinado momento da temporada pra mim o melhor jogador de 2024-25. O Yamal muito bem também, o Lewandowski voltando a meter muito gol agora sob o comando do Hansi Flick. E aí é bem verdade que desde novembro ali veio essa fase complicada, né? Tiveram as derrotas aí pra Leganés, pra Las Palmas, pra Atlético de Madrid, um negócio esquisito. E o que conta pra colocar eles no meu 5+ aqui, você pode deixar o seu nos comentários, beleza? É também o fato de que na Champions o Barça tá muito bem. Perdeu aquele jogo pro Mônaco só porque tinha um jogador a menos, mas depois venceram todos os jogos e estão na vice-liderança, considerando aí que eles amassaram o Bayern de Munique e foram lá pra Alemanha e venceram no Borussia Dortmund, o que ninguém conseguia pela Champions desde 2021. Então é um feito grandioso aí, muitos jogadores em boa fase e aí pra mim, mesmo com essa fase esquisita, valeu a pena botar os caras aqui. E antes de eu colocar o último aqui, se você é novo no canal, se inscreva pra acompanhar mais vídeos com a gente, beleza? E vamos pro último então aqui do 5-, que é um time que eu não queria colocar, porque a expectativa sobre ele pra essa temporada não tava muito alta. Mas mesmo assim, é aquele meme de já não esperava nada, mas puta... que é o Tottenham, o time mais montanha-russa do planeta talvez. O Tottenham é um caso curioso porque é um time que venceu o Manchester City 2 vezes na temporada, uma vez delas metendo 4-0 nos caras, venceu o Manchester United, que também seria uma goleada se não fosse o goleiro entregando 2 gols, mas ao mesmo tempo tem derrota contra o Ipswich, foi jantado pelo Liverpool, apanhou do Chelsea, perdeu o clássico contra o Arsenal e no momento da gravação desse vídeo tá em 12º, só que assim, se tu pegar só os jogos de Premier League em 2024, sem somar a primeira metade da temporada passada, quando o Tottenham tava voando, o Tottenham é um dos piores clubes do campeonato inglês. Eu tava vendo um comparativo de média de pontos do Ange Postecoglou, técnico do Tottenham, comparado com os outros técnicos do time nos últimos 10 anos, e ele tá com a pior média. E olha que eu adoro o cara, apoio ele, gosto da filosofia dele, da forma dele de pensar, como ele é corajoso, mas o trabalho tem sido cada vez mais questionado.
E eu acho que o motivo pelo qual a pressão não tá ainda maior é porque o Tottenham sofre com tantas lesões que acabou um jogo recente que do meio pra trás era só reserva, adolescente, terceiro goleiro e por aí vai. Enquanto na Europa League a campanha também não empolga ninguém, né? E só na Copa da Liga que as coisas caminharam bem até as semifinais, né? E eu também não queria colocar o Tottenham porque tem muito time de Premier League aqui, né? Mas aí você se pergunta, e o Nottingham Forest? Eu acabei não querendo colocar eles porque estão jogando só Premier League, beleza? E o Chelsea deu uma queda recente também que eu preferi não colocar. E o Napoli? O Napoli foi eliminado de propósito da Copa da Itália pra ficar só no campeonato italiano. E aí, como não tá na Champions nem nada, também contou pra mim deixar de fora. Mas pô, deixa o seu 5 mais e 5 menos aí nos comentários, tranquilo? Essa foi a estreia desse quadro 5 mais, 5 menos. Se vocês gostaram, por favor comenta, deixa like, etc, pra eu saber que eu tenho que trazer mais. A gente já estreou um formato aqui diferente que foi a escadinha e a galera curtiu muito, quem sabe o 5 mais, 5 menos não enquadra também, beleza? Muito obrigado por assistir até o final, deixa o like antes de sair, nos vemos no próximo, grande abraço, falou!